Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Silvia da Escola Essa de Adema. Hoje a gente vai falar aqui de antibióticos e via de administrações para antibióticos, tá? A aula ela é tranquila, desde que você preste atenção. São coisas que vocês já viram, mas que a gente vai rever e colocar num novo contexto, tá? Num novo termo de entendimento. Então vamos lá? Para não se perder, segue aqui, ó, o mouse rosa. Vamos lá. O que são antibióticos, pessoas lindas? Antibiótico é qualquer medicamento capaz de combater uma infecção, né, causada por um micro-organismo que leva ao adoecimento do meu organismo. Então, a gente tem que lembrar que antibióticos, eles combatem aí, né, desde bactérias em si, mas eu tenho antibióticos que são capazes de inibir reprodução viral e mesmo até reprodução fúngica, tá? E alguns antibióticos também que podem ser utilizados na infecção parasitária, certo? A gente já viu isso em noções em farmacologia, então a gente só vai rever algumas classes, tá? Como que a gente pode classificar os antibióticos? Como bactericidas, são aqueles que causam a morte da bactéria. Então, ele vai lá e mata a bactéria, ele não quer saber de parar a reprodução bacteriana, não, ele quer aniquilar, então ele vai matar a bactéria. E a gente tem, né, o bacteriostático, que é aquele que promove a inibição do crescimento bacteriano. A bactéria não cresce no seu organismo, ela estadia ali, né? Para que serve os dois? O bacteriostático, gente, ele muitas vezes é utilizado quando a infecção ela é muito rápida, né? As bactérias começam a se multiplicar, a se reproduzir muito rapidamente. Então, o que eu acabo fazendo? Eu dou um antibiótico bacteriostático para inibir, né, a reprodução bacteriana para que o bactericida consiga matar as bactérias que estão ali existentes. Se eu não faço isso, elas se reproduzem e o bactericida não consegue dar conta, né? Ele não mata. Eu tenho antibióticos, então, que são bactericidas vendidos exclusivamente como bactericidas, mas eu também tenho antibióticos vendidos exclusivamente como bacteriostáticos, como nós também temos antibióticos que têm as duas associações, né? Tanto bactericida quanto bacteriostático. Bacteriostático, tá? Que é um exemplo disso, o clavulin, tá? O clavulin, ele é um antibiótico tanto bactericida quanto bacteriostático, ele faz as duas ações. Às vezes, quando a gente vai lá no hospital e o médico passa 3 antibióticos, você fica louco, você fala: "Nossa, tô morrendo", né? Não, às vezes ele quer fazer esse efeito mesmo, tá? Bactericida e bacteriostático. Quais são os tipos de antibióticos mais comuns, né? A gente tem aí diversas classes de antibióticos. A mais comum que a gente vê no hospital é ainda as penicilinas, né? As penicilinas, lembrando que eu tenho penicilinas endovenosas, né? E eu também tenho anéis modificados de penicilina que são intramusculares, como o Aicilin e a benzetacil. Vocês já viram isso, tá? Eu também tenho as cefalosporinas, um exemplo é a cefalexina, né? Eu tenho aí a cefalotina também, que pode ser feita EV, essa daqui é a suspensão, tá? Eu tenho a classe das quinolonas, a classe das quinolonas, gente, perdão, tá? É que tem um pernilongo aqui me infernizando, desculpa, eu vou tentar deletar isso do vídeo. Por exemplo, geralmente é o norfloxacino, mas eu tenho várias, lembrando que todos aí têm diversas gerações, tá? Todos os antibióticos aqui, eles têm geração um, 2, no mínimo 3, tá? Então, a gente tem aqui o norfloxacino como um exemplo. Eu tenho também os aminoglicosídeos, né, que são as gentamicinas, também são bastante utilizadas no contexto hospitalar. É um antibiótico de largo, né, que a gente chama de amplo espectro, quer dizer que pega muitos tipos de micro-organismos. A gente também tem os macrolídeos, que essa daqui é mais comum, a azitromicina todo mundo já deve ter tomado alguma vez na vida, né? Geralmente para bactérias gram-positivas, mas também pode pegar bactérias gram-negativas. E temos a tetraciclinas, né? Cloridrato de tetraciclinas aí, que também são bastante importantes, principalmente no tratamento de
doenças também parasitárias, tá? A gente tem outros grupos, mas eu trouxe os principais aqui para vocês poderem entender, para a gente poder conversar, tá? Ela também aqui, ela é muito utilizada, gente, essa tetraciclina aqui com clorafenicol, tá? Infecções fúngicas também, certo? Vamos lá. Como que eu calculo esses medicamentos, né? Como que eu calculo os antibióticos? Sempre será em regra de 3. Sempre será a regra de 3 que você vai aplicar. Você sempre vai ter que levar, então, em consideração a via de administração, tá? Antibiótico, regra de 3. Mas você vai levar em consideração sempre a via de administração, porque tem alguns pormenores aí que a gente vai aprender hoje. Então, ó, miligrama por ml, quando que eu uso? Quando tenho, por exemplo, suspensão, antibiótico. Eu utilizo a miligramagem que é me dada por ml, certo? Ah, mas e se for miligrama por comprimido? Então, eu vou usar a miligramagem por comprimido. O antibiótico está sendo dado em comprimido, então eu vou colocar um comprimido para tantas miligramas, certo? Ó, aqui, por exemplo, 500 miligramas é para cada um comprimido. Tem 3 comprimidos, quer dizer que a dosagem total da caixa é de 1.500, certo? Quando que eu vou usar, por exemplo, miligrama por frasco? Quando o frasco for pó liofilizado, né? Vou ter que colocar água lá dentro. Então, o frasco é EV. Então, miligrama por frasco, né? Isso também vai depender da pergunta do seu problema. Mas é só para vocês entenderem, tá? Se o frasco, né? Se o problema ele me dá lá, quantos frascos eu vou utilizar? Miligrama por frasco. Se ele me coloca lá quantos ml eu vou utilizar? Miligramas por ml. Se ele me perguntar quantos comprimidos eu vou usar? Miligramas por comprimido, certo? Então, lembrando que isso daqui é uma regra e ela não muda, certo? Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. E isso daqui, gente, vai fazer a diferença para quem ainda não entendeu esse negócio. Aqui a gente tem um medicamento via oral, tá? Que pode ser feito também por sonda nasointeral, sonda nasogástrica ou GTT, independente, é uma suspensão via oral, certo? Se o paciente não deglute, eu posso fazer por sonda. O que eu quero que vocês prestem atenção é que, ó, aqui ele está dizendo que esse frasco aqui, né, esse frasco marronzinho, ele tem 100 ml. E eu já disse isso para vocês, não me interessa o tamanho do frasco, quanto que tem dentro do frasco. Me interessa o que tem dentro. E o que tem dentro é isso daqui, ó. É com isso que eu trabalho, 250 miligramas a cada 5 ml. Lembrando que essa barra está dizendo para você, é 250 miligramas por 5 ml. Então, 250 vai estar para 5. Eu não vou colocar o conteúdo não me interessa. O que me interessa é a miligramagem por ml. O que é diferente do frasco ampola, que é injetável, tá? O frasco ampola que é injetável, eu tenho que prestar atenção. Um exemplo, tá? Eu não coloquei nesse vídeo, mas a gente vai ver isso depois, eu quero que vocês prestem atenção. Presta atenção aqui nesse frasco, ele está dizendo que ele pode ser IM e IV, tá? IM e IV, intravenoso e intramuscular. O que muda na minha regra? Toda vez que ele for EV, né, que é o que a gente vai trabalhar aqui nesse problema, esse pó, que é um frasco em pó, liofilizado, ele tem que seguir essa regra de diluição. 500 miligramas eu vou jogar para 5, acima de 500 miligramas eu vou jogar para 10. O frasco tem 1 grama. 1 grama equivale a 1.000 miligramas, então eu vou jogar para 10. Mas se a via de administração, né, fosse intramuscular, eu não poderia diluir esse frasco, mas de modo algum para 10 ml, tá? Mesmo ele sendo de 1 grama. Por quê? Porque eu não vou injetar no paciente, na nádega do paciente, 10 ml de medicamento. O máximo que o glúteo aceita é 5 ml. Daí você pensa, professora, mas eu diluo para 10, aspiro 5 em cada seringa, né? E aplico 5 ml em cada nádega. Eu vou fazer isso na sua, para você ver como isso dói, tá? Então, só para você poder entender, não é assim que funciona. Quando o medicamento for EV, beleza. Eu sigo a regra da rediluição aqui, ó, 500 miligramas, 5 ml, 501 miligramas para cima, né, 10 ml. Se o medicamento for intramuscular, e isso serve para qualquer medicamento, não só o medicamento antibiótico, tá? É para qualquer medicamento. Você vai fazer o quê? Você vai jogar 5 ml
né? Independente da miligramagem que tem aqui. Se for 1 miligrama, ou se for 1 grama, perdão, 5 ml. Se for 500 miligramas, 5 ml. Deu para entender isso? Eu espero que não tenha ficado tão ruim. É só para você realmente compreender o que eu estou falando. Então, prestou atenção. EV, sigo a regra. IM, eu só posso diluir para 5 ml, tá? Agora vamos aos exemplos do antibiótico em suspensão. Olha que facilidade, gente. Ó, foi prescrito 600 miligramas de azitromicina suspensão via oral, né? Temos frascos de 50 ml contendo 200 miligramas por 5 ml. Quantos ml devo administrar? Eu quero que vocês interpretem a questão. O médico foi lá, pediu para dar 600 miligramas para o paciente. No postinho de enfermagem, você tem frasco de 50 ml. O frasco tem 50, mas dentro dele tem 250 miligramas por 5 ml. Quantos ml eu devo administrar? E é aqui que você vai começar a montar a sua regra. Miligrama por ml. O problema tá dando, ó, miligrama. Quantos ml eu devo administrar, certo? Eu vou ler. 600 miligramas. Lembrando, prescrição é sempre o seu X. Então, 600 miligramas, né, vai estar para X, tá? Então, ó, 600 miligramas de azitromicina via oral, certo? Temos frascos de 50 ml. 50 ml não nos interessa. O que nos interessa é a miligramagem que tem dentro. Então, vai ser 200 miligramas para 5 ml. 200 miligramas para 5 ml. Quem sobrou aqui é o seu ml que você deve administrar, que é o X. Então, 600 está para X, 200 está para 5. Regra de 3, tá? Então, 200 vai estar para X, 600 vai estar para 5. Monta a regra de 3, né? Agora você monta a sua equação. 200 vezes x vai ser igual a 600 vezes 5, né? 200 vezes x vai ser igual a 3.000, x vai ser igual a 3.000, que vai passar agora o 200 dividindo, né? X vai ser igual a 15 ml. Então, para dar 600 miligramas, eu tenho que tirar do frasco de 50 ml quanto? 15 ml, tá? Quando que eu devo usar essa regra? Quando a via aqui for via oral, sonda nasointeral, sonda nasogástrica, gastrostomia, que é a GTT, né? Que o paciente, as sondas, o paciente não consegue deglutir, mas o medicamento já está diluído. Você não tem que diluir, você só vai fazer ele pela via que está pedindo, certo? É fácil, né, gente? Fala aí. Não tem regra, não tem até, como que eu posso dizer? Não tem nem dificuldade para enxergar esse tipo de regra, tá? Agora a gente vai falar dos antibióticos que estão em comprimidos e aqui você tem que prestar atenção. Lembra sempre do seguinte: a gente tem comprimido não sucado, que são esses comprimidos que estão, né, que não tem essa divisão, e eu tenho comprimido sucado, não sucados e sucados. O comprimido que tem a divisãozinha aqui no meio, eu posso partir. Vamos supor que esse comprimido ele tenha 50 miligramas. Se ele está sucado, ele tem 25 de cada lado, 25 miligramas de cada lado. Então, isso quer dizer que eu posso partir o comprimido no meio. O comprimido que não tem o suco, que não tem essa divisão, ele tem 50 miligramas, mas o fabricante pode ter colocado 50 miligramas do lado que ele quer, que ele quiser, você entendeu? Então, quem me garante que dividindo esse comprimido aqui ao meio, eu vou dar a miligramagem correta ao paciente? Por isso que a gente fala, comprimido que não tem suco, a gente não parte. Aí a gente tem que seguir a regra de diluir comprimidos. Se o comprimido tiver até 500 miligramas, dilui para 5. Se o comprimido tiver, né, até que for mais do que 500 e 1 miligramas, eu diluo para 10. Isso daqui é uma regra? Posso mudar? Pode, gente. Se você quer colocar um comprimido de 500 para 10, você pode, só que depois você vai ter que fazer o cálculo. Se você quiser colocar um comprimido de 25 para 2 ml, você pode, você está diluindo, só que depois você vai ter que fazer o cálculo, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro isso. Para não se perder, usa a regra. Lembrando que essa regra aqui também vale para o medicamento EV. A diluição não vai me fazer medicamento comprimido na via endovenosa, porque eu me materializo na sua frente e te dou 2 tapas para você entender que eu não te expliquei isso, tá? Então, ó, presta atenção. A regra segue a mesma do medicamento endovenoso. Frasco até 500, comprimido até 500, 5 ml. Maior que 501, frasco maior que 501, comprimido maior que 500 miligramas, eu jogo para 10. Depois eu aplico a regra, certo? Vamos lá.
Presta atenção na prescrição, ó. Foi prescrito para uma criança 200 miligramas de azitromicina, comprimido via oral. Temos comprimidos de 500 miligramas. Quanto devo administrar? Aqui, gente, na questão de comprimidos, o que você tem que prestar atenção é na pergunta, tá? Pergunta e via. E também o comprimido. Tá dizendo em algum lugar aqui que o comprimido é sucado? Que você pode dividir? Não. Tá dizendo quantos comprimidos você tem que dar? Não. Tá dizendo quanto devo administrar, tá? Foi prescrito para uma criança 200 miligramas, ó, 200 miligramas. Eu vou colocar miligrama por ml e eu vou explicar por quê. 200 miligramas de um comprimido de azitromicina, que tem que ser dado via oral. O comprimido é de 500 miligramas. Se eu partir no meio, teoricamente eu teria 250 miligramas. Como que eu vou dar 200 miligramas, né, para essa criança? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o comprimido e vou começar a raspar, né, para ver se eu tiro 50 miligramas. Por isso que nesse caso a gente dilui, tá? Então, presta atenção. Quanto devo administrar? 200 miligramas de azitromicina é a minha prescrição. Então, 200 é a minha prescrição. O comprimido, cada um comprimido tem 500 miligramas. A via é via oral, né? Cada um comprimido tem 500 miligramas. Só que 500 miligramas eu vou jogar para 5. Por quê? Porque eu não posso partir esse comprimido no meio, certo? Então, eu vou diluir esse comprimido e vou dar, né, os ml desse medicamento diluído pro paciente, para a criança. Aqui, né, quanto eu devo administrar é o meu x ml. Então, ó, aplico a regra de 3, x para 500, 200 para 5 e monto a equação. 500 vezes x vai ser igual a 200 vezes 5, 500 vezes x é igual a 1.000, né? X vai ser igual a 1.000 dividido por 500 e x vai ser igual a 2 ml. Presta atenção, gente, o que que eu fiz? Eu peguei esse comprimido, joguei dentro de uma seringa ou de um copinho, tá? Coloquei 5 ml e esperei ele diluir. De lá, suspendi ele, mexi e tirei quanto? 2 ml para dar 200 miligramas via oral, certo? Quando que eu uso essa regra? Toda vez que o enunciado aqui, tá, não pedir comprimido, ele fala para você quanto eu devo administrar, você usa a regra da diluição. Quando o comprimido não é sucado, eu vou diluir, certo? Ah, mas professor, existe exceção? Existe, vocês vão ver, tá? Quando o comprimido deve ser administrado na via, se o comprimido aqui tivesse, em vez de via oral, sonda nasogástrica, sonda nasointeral e GTT, aqui tivesse perguntando quanto devo administrar, é diluição. Se fosse quantos comprimidos administrar, seria comprimido, tá? Porque eu respondo a pergunta do problema. Então, ó, a via importa? Sim, a via importa, é via oral. Quanto devo administrar, né? Aí eu vou diluir, porque o comprimido não é sucado, certo? Se o comprimido fosse sucado, eu poderia justificar depois. Vamos ao segundo exemplo, ó. Foi prescrito para uma criança 250 miligramas de azitromicina comprimido via oral. Temos comprimidos sucados de azitromicina de 500. Quantos comprimidos devo administrar? Olha que a pergunta mudou, certo? Então, ó, miligramas por comprimido. Quantos comprimidos, certo? Então, ó, 250 é a miligramagem da prescrição, que vai estar para X. A via é via oral. Temos comprimidos sucados? Temos. Então, eu não vou jogar para ml, eu vou jogar para comprimido, porque eu posso partir esse comprimido, ok? E quantos comprimidos eu devo administrar é o meu X. Então, vai ser regra de 3 aqui, tá? Então, coloco aqui e monto a minha equação. 500 vezes x vai ser igual a 250 vezes 1. 500 vezes x é igual a 250. X é igual a 250 dividido por 500. E aqui me dá a resposta, meio comprimido. Quando que eu uso essa regra? Quando, né? Toda vez que o enunciado pedir quantos comprimidos, eu sempre vou colocar comprimidos aqui, tá? O comprimido que eu tenho para, né? A dosagem que eu tenho do comprimido para cada um comprimido. Ah, mas aqui ele está dizendo que o comprimido é sucado. E se não fosse sucado, professora? Se aqui no enunciado te pedisse quantos comprimidos você ia fazer para comprimido, tá? Se aqui no enunciado tivesse pedindo para você como devo administrar, né? Aqui nesse caso, a gente poderia ainda falar que eu ia dar meio comprimido, mas se o comprimido fosse somente sucado, tá? Se ele fosse não sucado, eu ia ter que desmanchar esse comprimido. Então, ó, devo usar essa regra quando o enunciado pede comprimido,
Então, comprimido aqui na pergunta, né? Se o comprimido, eu tenho que ver se o comprimido é sucado, mas eu também posso usar se o comprimido não for sucado, eu já vou mostrar para vocês. Independente se a via de administração for via oral, nasointeral, nasogástrica ou GTT. Se aqui fosse GTT, mas a pergunta está dizendo para você quantos comprimidos eu vou fazer por comprimidos. Se fosse sonda nasointeral, quantos comprimidos vou fazer por comprimidos, tá? Se fosse sonda nasogástrica, tá pedindo comprimidos? Vou fazer por comprimidos. Presta atenção na exceção, ó. Foi prescrito para um idoso 75 miligramas de Voltaren comprimido por sonda nasointeral. É por sonda, ok? Temos comprimidos não sucados de 25. E ele pergunta, ó, quantos comprimidos eu devo administrar? Então, ó, vamos lá. Eu vou fazer a conta ainda por comprimidos, ok? 75 é a miligramagem de Voltaren que eu tenho que dar por sonda. Tô olhando a sonda, mas a pergunta é que me interessa, tá? Temos comprimidos não sucados de 25. 25 para um comprimido. Por que eu coloquei um? Porque ele está perguntando quantos comprimidos eu devo administrar, tá? Se aqui tivesse perguntando como devo proceder, aqui seria 5 ml, ok? Então, só para você poder entender. Faço aqui, né, X comprimidos, então 75 para X, 25 para 1. Regra de 3 aplicada aqui na veia, né? E agora a gente vai montar a nossa equação. 25 vezes X é igual a 75 vezes 1. 25 vezes X é igual a 75, X é igual a 75 dividido por 25. X vai ser igual a 3 comprimidos, tá? Então, aqui também eu posso utilizar, né, comprimidos independente da via, né, via oral, nasointeral, gastrostomia, porque o problema está me pedindo comprimido, certo? Isso daqui, gente, vocês vão ter que rever esse vídeo, né, principalmente nessa coisa aqui, ó, de comprimidos para quem não entendeu. Então, eu deixo claro, olhe o enunciado, vê o que ele tá te pedindo, tá? Aqui eu coloquei Voltaren, que é anti-inflamatório, eu não coloquei o antibiótico porque eu não achei um comprimido de antibiótico que ia ficar repetido a azitromicina, tá? Mas é para você entender. Agora vamos aos exemplos dos antibióticos endovenosos. E aqui a gente tem que prestar atenção no pó liofilizado, que é a regra de diluição. Sempre olha o frasco que você tem, tá? Então, frasco até 500, 5 ml, frasco maior que 501, 10 ml, certo? Então, ó, vamos lá. Foi prescrito, né, para um paciente aí 200 miligramas de cefalexina EV de 6 em 6 horas. Temos frasco de 500 miligramas. É regra de 3, professora? É, tá? E ele te pergunta aqui, quantos ml eu devo administrar? Daí você fala assim, mas é regra de 3, mas só tem 2 indicadores. Por quê? O terceiro, você tem que lembrar da diluição. Então, ó, temos frascos de 500 miligramas. A gente tem um frasco de 500 miligramas, mas 500 miligramas eu tenho que jogar para quem? Né? Para 5 ml. Então, vai ser miligramas por ml. Então, ó, 200 miligramas de cefalexina, né? A via é EV. Sempre que for EV, eu tenho que lembrar da regra de diluição, né? No caso de antibióticos, tá? Não tô falando de medicamentos diluídos, eu já estou falando de antibióticos de pó que você tem que diluir, tá? O frasco é de 500 miligramas e eu vou jogar para 5 ml, porque 5, regra de rediluição, tá? De diluição, na verdade, não é nem de diluição, gente, é recomposição. O nome correto é recompondo. Eu tô recompondo aquele pó, tá? E ele pergunta quantos ml que é o meu X. Então, ó, regra de 3, monto a regra de 3. Vai ficar 500 vezes X é igual a 200 vezes 5, né? 500 vezes X é igual a 1000, X é igual a 1000 dividido por 500, e X vai ser igual a 2 ml. Então, olha só, para cumprir minha prescrição, eu ia pegar esse frasco aqui de pó, né, liofilizado, de 500, jogar 5 ml dentro dele, e para ter 200 miligramas, eu só ia retirar 2 ml. Lembrando que devo usar essa regra quando o enunciado pede o medicamento EV, tá? Segundo frasco, ó, foi prescrito 450 miligramas de Rocefin EV de 12 em 12 horas. Antibiótico, na verdade, isso daqui é um antimicrobiano também, de amplo, né, espectro. Ele pega vários tipos de bactérias, tanto gram-negativa quanto gram-positiva. Temos frasco de 1 grama e ele pergunta quantos ml eu devo administrar. Então, vamos lá. Miligramas por ml, ó. O problema já está pedindo para você, é ml. Então, ó, 450 miligramas é a sua prescrição, certo? A via é EV,
então a gente já sabe, né? O medicamento, temos frascos de 1 grama, só que aqui, gente, tem que prestar atenção, ó. O problema está sendo dado em miligrama, né? Mas o seu frasco é em grama, converte. 1 grama é igual a 1000 miligramas. 1000 miligramas passou de 501 miligramas. Isso quer dizer que eu vou jogar para 10 ml. E o X é quantos ml eu tenho que administrar, tá? Não consigo usar miligramas e gramas, colocar um 1 aqui, não existe essa regra, tá? Estou deixando isso bem claro. Miligrama embaixo de miligrama, grama embaixo de grama, certo? Regra de 3, aplica aí a regra de 3 e agora a gente vai aí para o nosso contexto. 1000 vezes x vai ser igual, né, a 450 vezes 10. 1000x vai ser igual a 4.500. X vai ser igual a 4.500 dividido por 1000 e x vai dar 4,5 ml. Então, para cumprir a minha prescrição, dentro desse frasco de 1 grama, eu vou jogar 10 ml, suspender, recompor o meu frasco e para tirar de lá 450 miligramas, eu vou aspirar 4,5 ml, tá? Lembre-se, primeiramente, regra de converter unidades de medida. Se o problema foi dado em unidades diferentes, você tem que converter, tá? E depois eu uso essa regra, né, conforme enunciado. Tá pedindo ml, só tem o frasco. Ah, não tem os 3 valores. Lê com aí com atenção, né? Tá dizendo o que é EV, gente? Você tem que diluir, você tem que recompor, tá? Então, se o frasco tá dizendo para você que é só um frasco de 1 grama, não tá dizendo que tem diluente, não tá dizendo que tem nada, aí é sua obrigação saber que você tem aí a regra de recomposição, 5 ml, 10 ml, certo? Vamos exercitar? Vamos tentar fazer isso, né? Vou passar aí os problemas para vocês no grupo, né? A gente vai ter aí 10 questões relacionadas a esse tipo de continhas. É muito fácil, não é tão difícil, são coisas que vocês já viram, que eu espero que vocês tirem de letra, pelo amor de nosso Senhor, né? E vamos tentar, gente, porque vocês estão aí na reta final do curso e vocês têm que saber dessas regras, porque lá fora ninguém vai ensinar, certo? É isso, fiquem com Deus, até mais.